Busquem o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Marta e Maria. Elas eram duas irmãs na qual Jesus visitou, e elas trazem pra gente um ensinamento muito importante que eu gostaria de que vocês entendessem e no qual a gente vai discutir hoje. Então vamos começar. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela." Então essa história de Marta e Maria, ela também é uma história muito curtinha, mas ela traz um ensinamento muito importante pra gente, que é o fato das nossas prioridades. Assim, Marta, ela era provavelmente a irmã mais velha. Então eu acredito que ela que ficava mais sobrecarregada com as coisas da casa, e ela se sentia às vezes até muito preocupada com tudo que ia acontecer. Então ela queria fazer um almoço especial, ela queria arrumar a casa, ela estava com outras preocupações. Enquanto Maria, ela estava simplesmente com muita vontade de conversar com Jesus, de conhecer Jesus. E ela priorizou estar com Jesus do que fazer os seus afazeres de casa. E sim, a Marta, ela ficou sobrecarregada. Mas vocês podem pensar, nossa, mas Maria foi muito folgada e não quis ajudar a irmã dela. Mas o fato é que Maria, ela tomou a melhor decisão. Ela deixou tudo que não interessava de lado e focou na única coisa que era importante, que era Jesus. Muitas vezes, a gente fica tão atordoado com tantas coisas que acontecem na nossa vida, trabalho, família, escola, problemas pessoais, várias coisas que tomam o nosso tempo, e a gente não dedica o tempo necessário para a coisa mais importante. Coisa não, né? Para a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. Que é a nossa dedicação com Deus, é a nossa vida com Deus, é o nosso espiritual. Então, assim, se a gente tá com o nosso espiritual abalado, nada vai dar certo. Maria estava totalmente agitada, totalmente preocupada, exausta, cansada, mas se ela tivesse parado e dado prioridade para Jesus, ela não se sentiria assim, porque Deus, ele nos dá fardos leves. Então a gente não se sentiria tão sobrecarregado mesmo com tantas coisas para fazer. Então assim, a gente precisa sim se organizar. Precisa sim entender que tem um tempo para tudo. Tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de curtir a família, tem um tempo de estudar, tem um tempo de brincar, tem um tempo de se preocupar com algumas coisas, mas a gente precisa ter também o nosso tempo com Deus. Um tempo a sós com Deus. Um tempo no qual a gente conversa com Ele e que a gente possa ouvir Ele. Porque não basta a gente simplesmente ajoelhar, fazer uma oração, pedir e clamar a Deus por tudo e a gente não parar um tempo da nossa vida para escutar a Deus. A gente pede muito para Deus, mas a gente não ouve a Deus. A gente não escuta o que Ele quer nos falar, porque Ele responde orações. Responde através de sinais, sensações, sonhos. E até muitas pessoas já escutaram a Deus, já presenciaram algo em suas vidas sobrenatural. Então Deus sempre, Ele vai procurar formas de nos dizer, né, através de algo que nos incomode, através do nosso espírito, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa lidar com uma situação. Ele acalma o nosso coração. Então muitas coisas Deus dá sim respostas. É que a gente tá tão preocupado,
tão atordoado com as nossas coisas, com os nossos afazeres, que a gente não presta atenção no que Deus quer nos dizer, no que Deus quer nos contar. E Maria, realmente, ela escolheu a melhor de todas as coisas. E ninguém podia tomar isso dela. Jesus jamais iria pedir para que Maria deixasse esse tempo que ela estava com Deus ali de lado, um tempo de qualidade, para ir atrás de afazeres. Porque ela tomou a decisão certa de escolher a única coisa que era importante naquele momento, que era ouvir a Jesus. Era abrir o seu coração para ouvir o que Jesus tinha a dizer para ela. Enquanto Marta estava muito mais preocupada em fazer seus afazeres, na sua rotina, e não estava preocupada em ouvir a Deus, não estava preocupada em falar com Deus, em receber a Deus, né? Na verdade, Jesus ali na casa dela. Ela ficou muito mais preocupada em fazer as coisas de casa, fazer comida, limpar a casa para receber a Jesus, mas na realidade ela não estava recebendo Jesus. Ela estava preparando coisas que Jesus não estava se importando. Porque ele não veio ali para comer, ele não estava se importando com a comida, ele não estava se importando com a casa, ele estava se importando com Marta e Maria, estava se importando com o espiritual delas. Então, assim, Jesus não tá nem ligando. Se sua casa tá uma bagunça, se você fez os seus afazeres, ele tá se importando em como você tá espiritualmente, como tá o seu emocional. Ele quer te conhecer por completo, ele quer entender o que tá se passando com você. Então pensa, se o seu espiritual, se o seu emocional está ok, está 100%, se a sua vida com Deus está ótima, se você tem uma relação boa com Deus, sabe? As coisas, elas simplesmente fluem, elas acontecem de uma forma tão espontânea, assim, parece que tudo contribui para dar certo, tudo vai se encaixando, às vezes você tá com receio, mas de repente Deus manda uma pessoa na sua vida que vai colocando e costurando as coisas de uma forma tão, assim, espontânea mesmo. Tudo vai acontecendo de uma forma muito assim que você nem percebe. E quando você para pra olhar, você fala, nossa, essa coisa é a resposta de Deus pra tudo que eu tava pedindo, pra tudo que eu tava clamando, pra tudo que eu tava colocando no altar dele. Às vezes a gente tá passando por situações que a gente fica com o coração aflito e do nada, às vezes até sem pedir pra Deus, ele nos manda uma resposta através de uma pessoa, através de uma sensação de paz no nosso coração. Então a gente precisa sim ouvir a Deus, a gente precisa sim deixar as coisas de lado às vezes e focar a Deus. Não às vezes, sempre. Sempre que a gente tiver algo que nos aflige, a gente precisa parar de ficar só pedindo e não dando ouvidos porque Deus está nos dizendo. Porque às vezes ele tá falando pra gente se acalmar, às vezes ele tá dizendo pra gente confiar nele, às vezes ele tá dizendo que isso não vai acontecer, que a gente tá se iludindo com uma coisa que não vai acontecer, que ele preparou coisas melhores e maiores. E a gente tá quebrando a cabeça com coisas que não vão acontecer e a gente fica frustrado à toa por tudo isso. Então, o que eu quero trazer pra vocês hoje é, quando tiverem aflições nos seus corações, quando vocês tiverem em situações na qual você não sabe o que fazer, para tudo que você está fazendo, porque isso não é importante, e ouve a Deus, porque Deus é importante, porque Deus está no centro do seu coração, porque Deus, ele te escuta mesmo quando você não está falando, porque o seu coração fala com Deus todo momento, porque o seu coração é cheio do Espírito de Deus. Então, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para as nossas atividades. Bom, pessoal, como eu sempre faço, vou deixar aqui linkado para vocês nos cards e no link da descrição do vídeo. Algum vídeo para que vocês possam interpretar e entender um pouco melhor tudo que eu quis dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau!